Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, que na verdade é uma revisão aí para sua provinha parcial que está chegando daqui a pouco. Temos aí alguns assuntos para abordar, são 4 assuntos bem simples. Vamos ver quais são, de acordo com do momento que a gente vai indo para frente. Vamos começar a nossa revisão para você fazer sua provinha assim, ó, certinho, bonitinho, mas não se esqueça que isso aqui é uma revisão e você teria que ter estudado antes, né? Ó, então vamos lá, tela aqui. Por favor, vamos começar a nossa aula 23.1, nossa penúltima, porque eu espero que você não precise da nossa 24.1, porque é aquela de revisão para recuperação, viu? Ó, não precise dela. Você vai se dar super bem nessa prova e os assuntos são esses, dá uma olhadazinha aí para você perceber qual é o assunto, você sabe que vai cair esses 4 assuntos e vamos começar a nossa primeira aula aqui da revisão, que é a aula de Continuous or Progressive, que a gente falou sobre um tempo verbal chamado Present Continuous. Inclusive a gente falou também do passado contínuo, do futuro contínuo, mas eu só trouxe aqui o presente contínuo para a nossa provinha, tudo bem? Então vamos relembrar o que é o Present Continuous. Present Continuous é um tempo verbal em inglês que fala sobre ações que estão tendo ali uma progressão, uma continuidade no momento, né, do presente. Afinal de contas, nós estamos falando de presente. E também ela vai falar de situações temporárias, coisas que estão acontecendo por um certo período de tempo, mas vai ter ali uma finalização mais para frente. A gente trouxe, inclusive nas aulas, eu trouxe para vocês, quem deu essa aula, salvo me engano, foi a Teacher Samara, ou fui eu também, realmente não lembro agora, me deu um branco, eu acredito que fomos nós duas, mas enfim. Eu ia completar lá dizendo para vocês que na aula a gente trouxe vários exemplos, né? Aqui na revisão eu não posso trazer muitos exemplos porque nós temos 20 minutos de aula para 4 assuntos, então vamos relembrar aí. Primeiramente, presente contínuo é usado para isso, ações que estão em progresso no presente. Né? Eu estou falando, eu estou comendo, eu estou dizendo, você usa muitas expressões de tempo que indicam presente e algo que está acontecendo no momento. Nem sempre você vai ver, né, essas ações acontecendo. Por exemplo, você pode dizer que seu carro está consertando na oficina, você não está vendo isso, só que essa ação ela é temporária, ela está acontecendo, né, e tem um tempo para finalizar. E aqui nós temos as estruturas de presente contínuo. Você entenda aí uma coisa, verbo to be sempre vai ser utilizado, tá? Lembra lá que toda vez que você usa o verbo com esse final de ando, endo, indo, inclusive no português, você vai precisar usar o verbo estar. E aqui o verbo to be. Então, ele faz parte do present continuous. Então, esses 3 são os verbos que você vai utilizar. Lembra lá no presente do verbo to be, am, is, are. Dependendo do pronome pessoal, eles vão vir aí cada pronome pessoal, em cada sujeito. Lembrando que esse aqui só é usado em primeira pessoa do singular, eu, I. Is é usado na terceira pessoa do singular, sendo he, she, it. Ele, ela e o it, aquele it, que é usado para objetos, coisas, animais. Nem sempre tem tradução também. Ele vai ser acompanhado com o is. E o are é o verbo to be do plural, ou seja, a primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E não se esqueça que como a segunda pessoa do plural é you, y ou u, você também usa o are lá na segunda pessoa do singular, que também é you, tá? Então, sabendo a posição deles, com que eles são usados, já é uma boa parte aí do seu conhecimento de present continuous. Logo em seguida, você vai precisar, você tem aqui uma frase, ó. Vamos falar dessa frase aqui. Sujeito, you, verbo to be, de acordo com o sujeito, certo? Tem que estar de acordo. E logo em seguida, o verbo da ação, que é a ação que vai receber aquela questão da progressão. E essa progressão é dada no inglês por esse nosso querido ing, o ing. O ing do inglês, ele tem várias funções no inglês, mas aqui a função dele vai ser de tradução de ando, endo, indo, esse final do português. Então, living, na tradução, live significa sair, partir, então aqui vai ser saindo, partindo, e você tem uma expressão de tempo aqui muito utilizada no present continuous, que é o now, que significa agora. Então, you are leaving now, você está indo embora, porque a gente também usa essa expressão de indo embora, agora. Isso é uma frase afirmativa. Na frase negativa, olha aqui, ó, mesma frase, porém lá na negativa a diferença é apenas a presença do not, que é esse meu advérbio de negação, que sempre vem entre o verbo to be e o verbo com ing, a ação principal que recebe a carga de progressão. Não se esqueça que ele vem sempre no meio dos dois. E você também pode contrair. Você lembra lá como fica contraído? Lá na tela. Vamos lembrar lá na tela como é que ele fica contraído. Na sua prova pode estar contraído, não sei, não tenho certeza, não lembro.
E se tiver e você não lembrar, lembra lá que você pode contrair, e aí fica como essa contração, que é totalmente informal, ele fica aren't. Tudo bem? Não se esqueça disso. Aí você tem aqui uma pergunta feita com present continuous, que é a pergunta de sim ou não. São perguntas que você responde, inclusive, com short answers, que são essas respostas curtas aqui, na afirmativa e na negativa. Então, are you leaving now? A mesma pergunta, da mesma afirmação e da mesma negação. Você está indo embora agora? Sim, eu estou. Não, eu não estou. Então, a sua short answer é formada pelo verbo to be. Claro, porque o present continuous você usa o verbo to be, além do verbo principal, que é ing, mas é o verbo to be que vem aqui para sua resposta na short answer. Na positiva, yes. Aí, se a pergunta é feita para você, a resposta vai ser sobre você. Então, primeira pessoa é a resposta. Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, eu não estou. Porque eu tenho aqui uma negativa e o advérbio de negação sempre vem juntamente com o meu verbo to be, que está aqui contraído. E é muito comum você contrair, né, os verbos com pronome pessoal ou o verbo com a partícula negativa na negativa em short answer. Só que você não tem contração com am mais o not, tá? Não existe essa contração, por isso que eu não contraí aqui os dois. Muito bem. Além disso, você tinha que lembrar também, antes de a gente falar sobre esse detalhe aqui, você tinha que lembrar lá sobre a questão dos verbos com ing. Verbo com ing tem umas regrinhas aí para você colocar no ing. Não é de qualquer forma. Vamos lá, verbos que terminam com e. O que você faz? Você corta o e para colocar o ing no final deles. Fake, falso, faking, fingindo, ou seja, fake além de ser... Eu até falei errado aqui. Fake é falso, mas é um substantivo. Agora, como o verbo ele é fingir, por isso aqui fica fingindo. Study, que regra é essa? É a regra geral, é a regra onde você só coloca ing no final do verbo sem alterar absolutamente nada. Studying, estudando. Dig é a regra do CVC. Regra do CVC são aqueles verbos que terminam consoante, vogal, consoante. Daí tu dobra a última consoante para poder acrescentar ing. Mas só funciona para verbos, claro, todos os verbos monossilábicos como esse aqui, e só funciona essa regra de você dobrar a última consoante quando a sílaba tônica for sempre a segunda para lá. Você nunca vai dobrar quando a sílaba tônica for a primeira. Tudo bem? Claro que todos os verbos monossilábicos, ele por si só já é uma sílaba tônica. Então tem essa nuance aí nessa regra do CVC. E a última regra é dos verbos que terminam com IE. E aí o que acontece? Você corta esse IE para poder acrescentar o Y e depois o ING. É como se o verbo mudasse completamente. O verbo mentir, lie, fica lying, mentindo, sobrando somente o L da palavra original. Vamos para essa parte aqui rapidão, que são perguntas com pronomes interrogativos no present continuous. Ele sempre vem na frente para fazer pergunta, logo seguida a estrutura de present continuous naturalmente. Olha só, o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo com ing. What are you doing? O que você está fazendo? Aí eu tenho aqui as respostas. I am walking, eu estou andando. Se for sobre ela, she's walking, ela está andando. I am eating a sandwich, eu estou comendo sanduíche. And so on. E assim por diante. Vamos lá para o passado simples, que o passado era simples, como diz aí o nosso título da aula. E vamos relembrar para que a gente usa o passado simples. A gente usa o passado simples para indicar ações que começaram lá no passado e terminaram lá no passado. É sempre importante você saber disso, porque tem um tempo verbal aí no inglês que fala sobre ações que começaram lá no passado, mas tem ainda aí alguma relevância no presente. E é muito confundido com esse tempo verbal aqui, tá? Ó, presta atenção, porque isso é só lá no segundo ano que você vai ver comigo. Ações que começaram lá no passado e se findaram no passado. Acabou, não existe mais. Eu não trouxe aqui, inclusive, as expressões de tempo que a gente utiliza com esse tempo verbal, mas você tem muitas expressões de tempo, assim como lá no present continuous, expressões de tempo como yesterday, ontem, the day before yesterday, antes de ontem. Você tem aí last night, noite passada, last morning, manhã passada, assim, várias palavras que você usa para indicar que é passado. Ele sempre tem que ter um tempo determinado, nunca indeterminado, sempre determinado de que findou, acabou aí a situação. Claro que numa fala, numa frase, nem sempre você vai colocar ali um tempo determinado, mas você sabe que tem essa nuancezinha aí. Muito bem, então olha só, positive, negative and interrogative são as frases que eu trouxe aqui para relembrar o seguinte também.
Ó, mesma estrutura lá do present continuous, você faz frases com outros tempos verbais também. Só que aqui, esse tempo verbal, você tem uma questão de verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são aqueles que você acrescenta ed no final do verbo. Você tem umas regrinhas que eu não trouxe aqui nessa aula, as regrinhas, mas são regras onde você acrescenta o d, o ed ou ied. Sempre tem essas variantes em todas as regras de flexão verbal do inglês. Todas não, né? Modo de dizer, não é tem como você falar em totalidade, porque nem sempre é sempre, né? Então, além desses verbos regulares, você também tem os verbos irregulares, que são esses verbos que você não tem nenhum tipo de flexão verbal de regra, porque esses irregulares você precisa conhecer eles para poder saber como é que eles no passado. Não tem como você saber que um verbo é regular ou irregular, não tem uma etiquetinha falando oi, eu sou isso, oi, eu sou aquilo, não. Você precisa saber sabendo, ou seja, estudando. Não tem outro jeito. Então, presta atenção nesses verbos regulares e irregulares. Mas uma coisa que você tem que saber, você só precisa se preocupar com eles nas frases afirmativas. Por quê? Só vem flexão verbal de verbo no passado em frases afirmativas. Nas negativas, interrogativas, você sempre vai utilizar aí um verbo auxiliar, que é esse did, que você deve lembrar dele. O did é o verbo auxiliar do passado simples, e ele vem nas frases negativas, interrogativas, e o seu verbo não vem com nenhuma flexão verbal. Não tá entendendo, não tá relembrando? Vamos lá pra tela que eu vou mostrar pra vocês uma coisinha rapidinho. Let's go, let's go, let's go. Olha só, o que eu quero mostrar pra vocês? Presta atenção aqui nessa frase com esse verbo, o verbo broke. She broke her arm during the last game. Ela quebrou o braço dela, né? Lógico, né? É o braço dela, tem arm aqui, durante o último jogo. Esse verbo broke é um verbo no passado, porém ele é irregular. Ele não termina com ed. Você já consegue ver que ele é irregular por isso. E aí aqui nas frases negativas e interrogativas, ele volta para sua forma original, a sua forma in natura, como ele nasceu, veio a esse mundo, que é justamente break, que vem do verbo to break, quebrar, dentre outros significados. Só que não vem com to, obviamente, porque esse to só vem quando o meu verbo está no infinitivo, o que não é o caso aqui, porque a gente está falando de passado simples, ou seja, o verbo está conjugado no passado. Aqui ele não está no passado na sua forma, né, de passado mesmo, que é broke, mas ele fica no passado de acordo aqui com o uso do meu auxiliar did, da mesma coisa aqui na interrogativa. Então, negativa você sabe, usa o did mais o not, que aqui está contraído. Você pode usar ele também dessa forma, que inclusive é mais correto, mais formal, did not ou didn't. Verbo da ação no passado logo em seguida, só que não está no passado, mas ele, né, não está no passado, mas ainda assim fica como passado por causa dele. Restante da sua frase, naturalmente. Na interrogativa, o auxiliar vem primeiro, depois o sujeito. Você sabe que isso sempre acontece em qualquer tempo verbal do inglês. O auxiliar vem primeiro, a não ser que seja uma pergunta, né, com pronome interrogativo, e aí o pronome interrogativo vem naturalmente antes do auxiliar. Muito bem, esses são os verbos irregulares que a gente estava falando, no caso eu estava falando para vocês, que são verbos que mudam bastante. Olha só, alguns mudam mais, outros mudam um pouco, outros mudam só mesmo a questão do som, da sonoridade dela. O to cut, que é cortar, o passado dele irregular, ele fica da mesma forma, cut. To buy, que é comprar, o passado dele fica bought, mudou bastante. To fall, que é comprar, eu fiquei com fell, bem parecido, mas não é uma regra, tá? Só trocou mesmo realmente a vogal, então assim, tem uma mudança muito pequena. To understand, que é o verbo entender, fica understood, mesma troca aqui do verbo to fall, muito parecido. E o to speak, que é o verbo falar, fica spoke, falar, uma mudança também um pouquinho aí maior do que os nossos dois últimos verbos, mas ainda assim não tão grande quanto a mudança do to buy para bought. Muito bem? Olha só, vamos para a nossa próxima aula, que é a aula de will or be going to. Tem que ser rapidão mesmo, que é muita informação, e aí você já estudou, você só está aqui relembrando algumas informações. Então, a aula de passado já foi, vamos para a aula de futuro, vamos nos projetar para o futuro e falar dessas duas estruturas de futuro, que são essas estruturas com will e o be going to. A primeira estrutura é a estrutura com o verbo modal will, que é o verbo do futuro. E esse verbo modal will, vamos até relembrar lá, ele fala sobre o quê? Ele é usado para expressar algo que não temos certeza, um futuro não totalmente certo e decisões tomadas no momento da fala. Existem dois tipos de futuro no inglês,
o futuro com will, que é aquele futuro mais incerto, mais distante, aquele que você não planeja, aquele que você toma decisões no momento da fala, aquele que você não tem tanta certeza e faz previsões baseadas aí em opiniões. Diferentemente do be going to, já vamos falar sobre a diferença do be going to para ele. O be going to já é um futuro mais planejado, mais certo, mais próximo, né? Que você tem mais certeza, que você faz previsões baseadas aí em evidências, que você consegue ver e enxergar as coisas. Então, existe uma nuance entre os dois, porém essa nuance na fala do dia a dia, ela não é muito assim importante, porque as pessoas vão entender se você estiver falando com will or be going to. Mas existe essa nuance, é importante que você saiba. Vou ajeitar aqui com minha calça agora assim. É importante que você saiba para que você entenda aí que existe essa diferença. E aí, na estrutura, eu trouxe aqui estrutura, mas eu não vou nem ficar nessa parte aqui da estrutura, eu vou já logo para as minhas frases, que ela é mais interessante para a gente ver. Temos aqui frase na afirmativa, olha só. Maybe I will leave the city. Talvez eu saia da cidade. Você usa muitas palavras como maybe, que é talvez, perhaps, que é um sinônimo também, que significa talvez. Você usa probably, provavelmente. Você usa algumas palavras, tanto com will quanto be going to, principalmente com will, porque é aquele futuro mais incerto, onde você usa essas palavrinhas de incerteza. I guess, eu acho, I think, né? Então, in the future, people will have bigger heads. No futuro, as pessoas terão cabeças maiores. Isso aí é uma opinião baseada, né, em alguma situação, mas a gente não tem certeza disso, por isso a gente usou will. Então, nas frases com will e tanto nas frases com be going to, que inclusive é uma estrutura um pouco mais difícil, be going to, por quê? Porque você trabalha com 3 verbos. Will é um verbo modal, ou seja, o próximo verbo que vem logo depois dele, que é inclusive o verbo live aqui o verbo have, são verbos que não vão ter mudanças, eles vão ficar na sua forma natural sem o to, porque todo o verbo modal, exceto um lá que a gente estudou, que é o ought to, eles não aceitam nenhum tipo de flexão verbal logo em seguida. E o will também não muda para nenhum pronome pessoal, ele fica assim para todo mundo. Live também vai ficar aqui tranquilamente sem nenhuma flexão verbal. Agora, o be going to, ele trabalha com 3 verbos. Quais são os verbos? O verbo to be, por isso que eu tenho um be aqui, e a estrutura going to, que vai ficar para todo mundo, não vai ter mudança, vai ser igual para todo mundo. A estrutura going to não muda. O que muda é o verbo to be, dependendo do pronome pessoal do sujeito que você for utilizar. Então você tem aqui o is, o verbo to be bem aqui na frase. Aqui você tem já o are, dependendo do pronome pessoal. Tudo isso a gente viu ainda agora na aula de present continuous, tá? Então não vou repetir sobre isso. Nas frases afirmativas, negativas e interrogativas das 2 situações do futuro, é a mesma coisa. Funciona para todo mundo igual. Primeiro vem sujeito, aqui tá pronome pessoal, mas é sujeito. Depois o verbo will e depois o verbo principal e o resto da frase. Na negativa, a mesma coisa, sujeito, will, not, que é a negativa que sempre vem entre o will e o verbo principal. Na interrogativa, o will passa para frente, pronome pessoal, sujeito, mais o verbo principal. E aí, na estrutura do be going to, é a mesma coisa. Afirmativa, nós temos aí sujeito, mais o verbo to be, que você vai escolher entre um dos 3, mais a estrutura de going to que vem para todo mundo e o verbo principal. Negativa, a diferença é apenas a presença do not, que é a sua negativa entre o verbo to be e a estrutura de going to. E na interrogativa você sabe, o verbo to be passa para frente para fazer pergunta, que ele é o auxiliar, logo em seguida sujeito, estrutura de going to que é fixa, mais o seu verbo principal e o resto da frase. Bora lá falar da nossa última aula, que é a if, the second conditional, a segunda condicional, que a gente viu ainda agora, tá fresquinho na memória de vocês, eu acredito, na nossa aula 22. E a segunda condicional, ela fala de quê? De condição e resultado, assim como todas as condicionais, certo? Não tem erro. Mas a segunda condicional, você vai falar de quê? De uma condição improvável, irreal ou hipotética, certo? A condição e o resultado que é provável, né? Se essa situação acontecesse, inclusive é sempre assim, se algo acontecesse, outra coisa aconteceria, essa seria sempre a tradução. E aí você tem a primeira frase, que é a frase com a condição que sempre vem de seguida com o seu condicional aqui, esse if, essa palavrinha de ordem que é a sua conjunção se, ela sempre vem, é fixa para todas as frases. Claro, tem outras palavrinhas que indicam condição também. Opa, até sumi aqui da tela. Só que ela é uma das mais usadas aqui, tá? Principalmente na segunda condicional. Então, if the weather wasn't so bad, se o tempo não tivesse tão ruim,
We would go to the park. Nós temos dois tempos verbais aí. Aliás, nós temos um tempo verbal na condicional que é o passado. Você vai usar o passado simples. Então, a aula de passado simples lá, que eu acabei de dar, deu uma cuspida aqui, que eu acabei de dar, você vai utilizar esse conhecimento aqui na segunda condicional, nas frases condicionais. Já o resultado, que inclusive vem depois de uma vírgula, quando a condição vem primeiro, sempre vem acompanhado de um verbo modal e o verbo principal, né, a ação, que no caso aqui é go, na sua forma normal, in natura, sem o to. Então, sempre vem com o verbo would, sempre vem com o verbo could, sempre vem com o verbo might ou com o verbo should, como a gente falou lá nas nossas aulas. Então, se o tempo não tivesse tão ruim, nós iríamos para o parque. E aqui, if you really loved me, se você me amasse, you wouldn't betray me. Você não teria me traído. Aqui é uma frase, inclusive, na negativa, com o verbo would. O not vem sempre juntamente com esse verbo. Verbo modal, ou qualquer outro verbo que tivesse aqui, com o verbo modal. Aqui eu já estou usando uma frase com could. E aqui eu tenho o meu resultado primeiro, antes da condição. O resultado, quando vem primeiro, não tem vírgula separando ele da condição, que começa sempre com if. Então vamos lá, he could go to the concert, ele poderia ir ao concerto. If you gave him your ticket, se você tivesse dado para ele o seu ingresso, mas você não deu, porque você inclusive não vai ao show, porque você vai fazer a prova agora. A sua avaliação está chegando nesse momento. Eu espero que você tenha uma boa prova. Good test. Se você estudou, olha o se aí, se você estudou nessa condição, good luck, boa sorte para quem não estudou, né? Fazer o quê? Espero não ver vocês na nossa aula de revisão para recuperação. Good test, boa prova, good luck, boa sorte. Bye!